PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Addio piccolo amore. Trump, ópera bufa. Biden, balada. Índia, o canto de Modi. Francis, nossa diva. Boa noite, muito obrigado pela companhia. Hoje estamos com Caio, Blinder, Diogo Mainardi, Bruno Corano, Sil Curiati em São Paulo e o sempre presente Francis. Vamos para começar com o Caio, New Hampshire. E agora? A corrida das primárias republicanas, Lucas, ela acabou antes de começar. A imprensa fica inflando, criando um suspense, Nikki Haley ainda está na jogada, mas essa corrida das primárias já acabou, como se esperava. O que ela mostrou no Hampshire são algumas vulnerabilidades do Trump. A primeira delas, realmente tem um setor de sanidade do país, que os moderados, independentes, que não aguentam o Trump. Acham ele um sujeito execrável. E a corrida em si vai mostrar outras vulnerabilidades que estão ficando flagrantes agora. O Biden também tem. É a corrida de dois vulneráveis agora, dois fraudões. São dois velhinhos cheios de fraquezas. As do Trump estão ficando mais evidentes. O caso dele que está flagrante agora, a gente já falou semana passada, imigração seria a arma potente dele, mas pode ser um tiro pela culatra, porque ele é o agente do caos. Existe o empenho no Senado bipartidário para algum tipo de solução para o problema. O Trump está sabotando ao máximo. Ou seja, a certa indignação do país contra os democratas, que vistos como frouxos em imigração, elas podem ser transferidas, a imigração transferida para o Trump, porque ele não quer nenhum acordo, ele quer que as coisas implodam de vez, uma crise na fronteira. Agora, o ponto mais importante a favor do Biden agora são, de fato, os primeiros sinais que o sentimento da população está ficando menos pessimista sobre a economia. O índice mais importante de vários índices positivos sobre a economia nos últimos dias que saíram é o índice de confiança do consumidor, que deu o melhor salto em 2 meses desde 91. Então o país começa a aceitar que as coisas não estão afundando. Né? O país e eu começo a aceitar. Não, semana passada eu dei recados importantes para o Biden, a campanha ouviu e estão acatando minhas instruções. O Biden não precisou fazer nada. Aí você acertou quando falou em tiro pela culatra. O tiro que o Trump deu foi no pé. Essa semana, quando ele mandou que os senadores calassem... Claro. Deixa eu terminar, você é ansioso. Quando mandou que os senadores calassem o bico e não aprovassem a proposta que eles chegaram a um acordo, finalmente, democratas e republicanos chegaram a um acordo sobre a fronteira e sobre os imigrantes. E o Trump, veio a ordem do Trump, no mesmo dia, falou, não aceita um acordo, porque isso, eu não quero que o Biden passe. Se isso passasse, o Trump, de fato, não tinha saída, porque aí era a maior arma dele, a imigração. Porque justamente a economia vai bombar. Está bombando. Não, bombar não, está boa. Está bombando. Está bombando. Explosive. O Biden leu 3 manchetes dos jornais. Não, explosiva. A economia deslanchou e o Trump, com essa ideia, que a imagem que veio na minha... foi o Mágico de Oz. Ele vai ser exposto, que ele é um anão, que ele é uma farsa, por causa da imigração. Me parece mais o Leão Covarde. Ou o Espantalho, né? O Homem-Lata, qualquer um daqueles 3 ele serve. O Homem-Lata é bom pro Trump. Mas infelizmente quem suporta o Trump, essa agenda dele polêmica, parece que só retroalimenta o processo e não incomoda. E eu acho que é uma corrida contra o tempo a economia gerar esse sentimento de que as coisas estão bem. E justamente a inflação cedendo. Sabe qual é a ironia? Lembra um caso em 92, antes do Manhattan, a economia começou a melhorar, melhorou. Era a campanha de quem? Do presidente de plantão, que era o Bush pai, contra o Clinton. Mas não deu tempo para melhorar e ajudou o Clinton no final. Então espero que o Biden não seja o Bush. Marcha ré. Foi um azar do Bush pai naquela época. Ô Sil, a Nikki Haley é um cometa que vai e volta
ou vai implodir nas primárias da Carolina do Sul, que é o estado dela? Eu acho que ela implode na Carolina do Sul, que é o estado dela, por incrível que pareça. O Trump tem liderado as pesquisas lá há alguns meses e às vezes até com mais de 30 pontos de vantagem, né? E para ele ganhar na Carolina do Sul, ganhar da Haley lá, resolve a campanha dele, ele para de olhar para ela e ele passa a olhar para o que importa, então ele passa a dedicar recursos, tempo, dinheiro no que importa, que é bater no Biden. Então, infelizmente, eu acho que ela cai agora. Olha aí, ela não vai cair como você está achando que ela vai cair, Tomara não. que não, eu quero que você esteja certo, eu prefiro que você esteja certo. Deixa eu terminar. Eu queria que tivesse mais briga ali. Eu sou uma má influência. Você está parecendo o Caio, você está pegando a influência do Caio, você fica ansiosa. Eu falo uma frase e você já conta. Desculpa. Então deixa eu terminar. Ela não vai cair, não. Ela vai continuar. Ela tem muita gente com muito dinheiro atrás dela e medo do Trump. Verdade. E aí, quanto mais ela continuar, ela espinhando o Trump, porque ela é a única pessoa republicana denunciando o Trump. Mas ninguém denuncia. Então ela é indispensável nessa campanha. Ela vai perder na Carolina, mas ela vai perder de menos do que você está imaginando, e principalmente depois que esse Trump deu essa pisada na bola com os imigrantes. Mas eu não acho que ela perde de lavada, não. Eu não acho que ela perde de lavada, porque ela é importante mesmo. Ela vai continuar na campanha. O que eu estou dizendo é que ela é Biden contra Trump, mas ela não vai sair da campanha. Vocês dois, tá bom, vamos cobrar. Vocês me cobram. Diogo, vamos para a Europa. A guinada do Macron para a direita está no New York Times, num artigo brilhante do Roger Cohen, que é um guru, foi um ex-correspondente do Brasil, depois numa dúzia de países, veio ao nosso programa. Você disse que o Times erra todas. Ele errou de novo na guinada do Macron para a direita? Não, chegou um pouco atrasado só, né? A gente já tinha conversado sobre isso, acho que 3 semanas atrás, quando ele indicou o novo primeiro-ministro. É unânime, não é que eu esteja aqui dizendo que nós adivinhamos, não sou o Caio Blinder para dizer que a gente adivinhou tudo e deu o conselho certo para um ou outro, mas foi isso mesmo que aconteceu. Ninguém vai nos desmentir, nem o New York Times. Imagina, nisso nem o New York Times conseguiu errar. E o Roger Cohen foi um ótimo entrevistado, um ótimo convidado do programa. Não sei se vai aparecer nas nossas festas aqui de 30 anos, mas a gente teve um monte de gente boa. Ele foi eu me lembro dele muito como um convidado. Um poliglota. Como falar bem português. Mas a família mais rica do Brasil. Agora, ele é sul-africano, né? É uma pena, ele era do Wall Street Journal antes no Brasil. No Brasil. E é uma pena, porque a gente teve tantos convidados bons naquele programa, mas se ia ter os 2 ou 3 programas só para homenagear, agradecer e mostrar os convidados. E nunca erraram tanto quanto os membros cativos. Ô Bruno, chegamos em você, até que enfim. A melhor e a pior notícia econômica sobre o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos, assim, curto e grosso. A pior e a melhor. Economia é um assunto que é muito difícil ser curto e grosso. Não, você faz um esforço, economista. Você pode ser grosso, porque os economistas erraram tudo dizendo que ia ter recessão no Brasil. Eles são perna de pau. Erraram. Recessão no Brasil, não é recessão aqui. Recessão americana. Vamos começar pelos Estados Unidos, que está mais fácil. Essa semana a gente teve a confirmação que o PIB subiu 3,3%, muito acima do esperado, um crescimento sensacional, com a inflação recuando, que é o que todo mundo quer. E todo mundo duvidava. Todo mundo duvidava que poderia ser possível crescer e trazer a inflação para baixo. É um negócio atípico. O próprio PMI, né, os índices de crescimento, eu não quero entrar no lado técnico porque tem que ser direto e reto, mas os dados são bem complexos de ler. É atípico esse cenário econômico. Agora vamos ao que interessa. Tá vendo? Foi bom. Você não tenta explicar o técnico, não, porque o técnico você perde alguém. Estou aprendendo com você. Você me perde, você perde. Agora vamos falar do que interessa. Argentina e Brasil. Aí tem muito assunto. O Brasil também está fazendo a lição de casa, mas essa semana
não podia não ter um ruído, eles publicaram uma política de incentivo à indústria que, na essência, faz sentido, eu não sou contra, mas cheio de buracos. Assim, já existiu esse tipo de incentivo Lula 1, Lula 2, até no governo Dilma. Temer revogou, Bolsonaro revogou, por quê? Porque não se comprovou que ele funcionava. São 300 bi, que não faz nem cócega para a indústria precisa de muito mais, o problema é sistêmico. Indústria, para crescer, precisa do quê? Precisa ou exportar mais ou ter mais consumo interno. Consumo interno depende de crescimento econômico, que tem a ver com o lado fiscal, educação, é sistêmico, a gente depende de outras coisas. E exportação, o Brasil precisa ser competitivo. A gente não foca nas nossas vocações e o Brasil não é competitivo nas indústrias de forma geral. E aí já me perguntaram, não, mas e o agro? O agro é diferente. O quanto a gente produzir de milho e soja, a gente vai vender. Agora, o quanto a gente produzir de outras coisas, já não tem essa facilidade, porque daí a gente entra em concorrência com várias plantas industriais, como, por exemplo, a China, que são muito mais eficientes. Então, o Brasil é isso. Essa aí você deu uma esticada. Você começou tão bem. Agora vamos com a Argentina, porque a Argentina vai dar pano para manga aqui. A Argentina... Não dá pano para manga, não. A Argentina, eu acho que a sensação da semana foi a greve. Greve geral, que embora a imprensa tenha repercutido muito, a adesão foi parcial. Falam que de 21 milhões de trabalhadores, só 1% aderiu. Quem aderiu de forma intensa foi o funcionalismo público, porque é ele que está recebendo. E o que causou toda essa movimentação, a gente precisa lembrar o seguinte: os sindicatos, eles são muito próximos ao peronismo. Então, logicamente, se organizou tudo isso. Não, os sindicatos são peronistas. São peronistas. É que eu tenho que ser quase que imparcial. Então, teve a greve, mas eu acho que ela, assim, é só ruído, não tem nada demais. O Milei continua com uma aprovação grande, até subiu 2 pontos, foi para 58%. O que ele está fazendo é certo. Agora, realmente o tombo foi o judiciário pegar e dizer, olha, o seu decretaço, a parte trabalhista inteira não vale nada. É uma longa história, não sei se todo mundo está por dentro. Deixa para o próximo episódio. A milonga fica para depois. A milonga fica para depois. Você prefere, porque eu quero te dar mais um bocado, falar desse, nós estamos falando mais que você. Você prefere falar curtinho sobre por que a China está andando para trás ou por que a Índia está dando saltos e o Modi vai continuar mandando sem dividir o país? China está ficando velha, achou que ia durar para sempre o aspecto de todo mundo ser jovem, de ter um potencial enorme, investiu tudo que podia e se alavancou e criou uma bolha imobiliária, então está passando sufoco. Para ajudar, está existindo uma movimentação quase que global de não querer mais depender só da China. Já a Índia é tudo o oposto. Tem uma maior população do mundo, não é comunista, é democracia, enquanto China é comunista. De cada 10 trabalhadores, 9 tem menos de 30 anos, então só cresce. Eu não me lembro bem dos dados, lógico que eu tenho anotado, mas a imensa maior parte das pessoas tem menos de 25 anos, menos de 28, enquanto na China mais. A Índia tem tudo para fluir. Além de tudo, maior desenvolvimento, maior aceitação com o Ocidente, né? Então, só coisas positivas. E o Bruno explicou o lado bom, mas ele não explicou o que vai acontecer com os muçulmanos. Tem 200 milhões lá, e essa semana ele inaugurou um templo monumental em cima de uma mesquita que era muçulmana. Um templo hindu, né? Um templo hindu. O Modi é o campeão do nacionalismo hindu e da religião. Ele tem a combinação mais explosiva que tem em política, que é nacionalismo com religião. Ele faz isso de forma muito mais efetiva e perigosa do que o Erdogan na Turquia, porque ele é um país mais poderoso, armas nucleares, e com essa minoria de 200 milhões de muçulmanos. Assim. Que na Índia ele tem 80% dos indianos são hindus. A questão é que ele é efetivo, ele vai triunfar agora nas eleições em abril, ele tem uma aprovação espetacular. Depois do Trump,
Ele é uma das pessoas um dos populistas mais perigosos do mundo. Tem o Putin, e ele não precisa destruir a democracia, porque ela funciona com ele. Ele só vai ameaçar a democracia se ele estiver ameaçado. Mas para que destruir a democracia se ela funciona a seu favor? Sobre economia, para dar um cacetinho em economistas, há 10 anos o Morgan Stanley, o banco, fez um estudo sombrio, chamava os 5 frágeis das economias emergentes. Brasil, México, Turquia, Indonésia e Índia. Mas errou feio. Não via perspectiva para a Índia há 10 anos. Você vai falar mal do Morgan Stanley? Não, estou falando mal dos economistas. Todos os economistas. A Índia vai virar... Estou falando mal dos economistas. Mal do Morgan Stanley. A Índia vai virar a segunda maior economia do mundo. Claro. Isso já é inevitável. Ela vai passar o Japão até o final da década. É só uma questão de melhorar a infraestrutura. Por que a China vai diminuir? Porque a população dela vai cair de 1,4 para 800 milhões. Como ele falou, ela ficou velha antes de ficar rica. Ô Caio, seu destaque sobre Gaza. Não, isso é fácil. A decisão de hoje da Corte Internacional de Justiça em Haia, que é uma decisão mista, né? Você tem a manchete que você quiser. Ela ordenou que Israel tome algumas medidas para impedir o genocídio e, ao mesmo tempo, não ordenou um cessar-fogo. Ou seja, para Israel é um prêmio de consolação, lembrando que essa decisão de hoje da Corte não é sobre o mérito da acusação feita pela África do Sul de genocídio. Isso vai levar anos. Agora, a África do Sul, na minha modesta opinião, como sempre, devia usar essa questão de genocídio de Israel para começar a fazer isso em várias partes do mundo. Por que ela não acusa o Putin? Por que não acusa a China também? Por que não acusa a Turquia? Mas aí abriu o exemplo, abriu o precedente. Aconteceu um outro desdobramento ali que você não está mencionando. Qual deles? Pediram uma investigação sobre crimes de guerra. Também é diferente de genocídio. Especificamente sobre se Israel cometeu crimes de guerra. É uma discussão é legítima. Qualquer país numa guerra comete crimes de guerra. Mas não é importante trazer uma condenação que você acha que não é importante. Não é tão importante como uma condenação de genocídio. Não é que não é importante. Qualquer país pratica crimes de guerra. Lucas, Diogo, quem é que derrubou outro pepino aqui? Quem é que derrubou o avião russo? E quem é que estava a bordo? O genial site daquele que é baseado na Holanda, que descobriu vários crimes do Putin, ele vai sacar isso, chama Bellingcat. É um site. Bellingcat é ótimo, Medusa é ótima, a Nova Gazeta é ótima, que ganhou o Nobel, inclusive, né? Jornalista russo, tem uma parte do jornalismo russo muito corajoso no exílio. Ou vivos. Porque assassinado se permanece lá, assassinado, bom, eles prendem até jornalista americano, o Putin. Os ucranianos dizem que havia 5 pessoas a bordo e que o avião estava transportando mísseis. Se eram prisioneiros de guerra ucranianos, é culpa do Putin. Se era qualquer outra coisa, é culpa do Putin, porque o Putin desencadeou essa guerra, e ele sempre será culpado de tudo. E quando vocês estavam conversando sobre os tiros no pé do Trump, eu tenho certeza que se isso for bem explorado pelo Biden, quer dizer, o apoio explícito do Trump à sabotagem do armamento para os ucranianos se defenderem contra esse tirano russo, se os democratas souberem explorar direito isso daí, vai contar muito ponto negativo, e esse é o papel da Nikki Haley. Se denunciarem isso de agora até as eleições, se mostrarem que ele é conivente, cúmplice, comparsa do Putin, não vai ser bom para ele. Mesmo o eleitorado mais ignorante, mais alienado, mais isolacionista, não vai gostar de saber que o Trump está do lado do A Haley está mais para cometa do que para implosão. Ela vai voltar, pode ter certeza. Vocês estão delirando sobre todos vocês estão delirando. O Trump é líder de um culto, não tem nada a ver com fatos, é líder de um culto e está funcionando. Você vai ver. No próximo bloco, os sólidos e os líquidos. Vamos fazer reforma agrária, vai ser agrária. PNC News. Informação
que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio, Diogo, Bruno, Sil e 2 milagres. Sil, para você, o milagre do xixi. Depois o Caio nos conta o da água. Bom, o milagre do xixi é uma coisa interessante. O Rich Earth Institute é um instituto de pesquisa que está estudando como reciclar urina humana para transformar em fertilizantes para o solo. Isso porque a gente elimina muitos nutrientes através da nossa urina. Então é nitrogênio, é fósforo, potássio, minerais, tudo que é muito útil para o solo. Então, eles propõem fazer essa reciclagem com a participação da população. Quem está interessado, às vezes até em participar, às vezes até adquire um vaso sanitário especial, onde os resíduos sólidos vão para um lado e o líquido, o xixi, desce direto para um tanque. Então, você não toca em nada, esse tanque que é retirado e levado para doação é inodoro, é seguro, é limpo, você não participa do processo tendo que carregar nada, enfim, é uma coisa bastante simples. E aí eles tratam a urina para utilizar no solo. Então, isso é uma coisa. Agora, tem outra coisa que aconteceu, que é a utilização da água residual. Então, foi notícia na Califórnia, porque só dando um contexto aqui, na Califórnia, se hoje você dá descarga depois de fazer xixi, aquela água residual, ela tem 3 destinos diferentes. Ou ela vai para os rinques de patinação em Ontário, ou ela vai para as montanhas geladas no Lago Tahoe, ou ela vai para fazendas no centro-oeste americano. Mas passou agora uma lei que permite que essa água, depois de tratada, vá para a torneira da casa das pessoas, ou seja, ela vai ser reutilizada para tomar banho, para lavar a louça e para beber, porque a gente bebe água da torneira nos Estados Unidos, né? E é bastante limpa, de novo, bastante seguro. É um processo eles passam por ozônio, passam por membranas, passam por luzes e tudo mais que tira bactérias, tira parasita, tira tudo que for ruim para o ser humano e faz a gente usar. Isso, Lucas, não é muita novidade, mas as pessoas ficam assim, poxa, vou beber água do xixi. Não é bem assim, né? A NASA usa essa tecnologia há muitos e muitos anos, porque os astronautas vão para o espaço com limite de água para ser utilizada, então a água deles é reutilizada, a urina é reutilizada e tudo mais. E tem outros estados que são mais secos que já usam isso faz tempo. Mas é interessante, virou notícia porque aconteceu na Califórnia e as pessoas estão assustadas com o beber água de xixi. Não, e aconteceu que o cara que bolou isso, o que ele fez foi pasteurizar a urina. Porque urina sai da gente completamente limpa, ela sai esterilizada. O Indira Gandhi, muito antes da NASA usar, e dos astronautas, o Indira Gandhi bebia. Ele e os discípulos dele naquela viagem... Mahatma Gandhi, desculpa. Indira era a primeira-ministra que não era parente do Gandhi. Não, Mahatma Gandhi. Vacilo feio. O Mahatma Gandhi bebia naquela marcha dele que revolucionou a Índia. A turma dele, a cúpula dele, ele bebia a própria urina. A urina, se cair na mão da gente, não tem nenhum perigo. O problema da urina hoje é a eliminação de muito... Tem 2 coisas que acontecem, né? Uma, tem muita cafeína. A gente bebe muito café, né? Falam que a água de Nova York te vicia em café porque tem resíduos de cafeína e outra de remédios, né? Medicamentos. Então os cuidados são com essas coisas, principalmente. Mas se cai na sua mão, não é veneno, não. Ô Caio, qual o milagre das águas? A Sil falou do milagre que você toma água de torneira, né? E eu dou uma palmatória. Nova York você toma água de torneira. Agora, eu não sei do Bruno e da Sil que moram no Jersey. Onde que eu moro, a água é literalmente uma merda. Ela está contaminada, não se pode tomar água de torneira. A água do seu estado é horror. Não, é muito ruim. Não é do estado, tem algumas cidades onde eu moro, eu não posso tomar. Então, conclusão, eu tomo água
de garrafinha plástica. Aí Columbia e Rutgers, que é a Universidade Nova, fizeram um estudo, eu estou aterrorizado. Tem 100 vezes mais fragmentos de plástico numa garrafa de água você bebe. do que você imagina. Imagine minha situação, o que é? Tem 300 mil partículas. Você tem duas soluções. Uma, eu mudar para Nova York. Eu não vou mudar para Nova York. A outra, ao invés de usar garrafinha de plástico, eu vou ter que usar garrafa de vidro como um bom italiano que sabe tomar água com gás, toma água de garrafa de vidro. O lugar mais civilizado nessas coisas é a Itália. Então eu dou uma palmatória à Itália. Uma Pellegrino, garrafa de vidro. E tem um detalhe, essa água, ela é água filtrada, ela não é água, não é água natural. Não é porque ela é de garrafinha que ela é água mineral. Essa é água da torneira filtrada mais uma vez. Eu tenho brita. E o brita funciona. O brita elimina isso. Sim, mas eu vou trazer uma brita comigo andando pra cima e pra baixo. Tem a garrafinha brita, você pode andar com ela, é feita pra isso. Eu vou fazer um merchandising da brita aqui. Pra patrocinar a gente, você sugeriu... Você sugeriu um outro milagre. Mas eu quero morrer um pouquinho. Você sugeriu um outro milagre, o de um time brasileiro, que é um time desconhecido no exterior e que nunca ganhou um campeonato relevante no Brasil e agora é um campeão de vendas. Qual time é esse? Eu vou fazer uma pequena correção. A gente está falando do Guarani. O Guarani ganhou o Brasileirão em 1978. Ele não ganha há mais de 40 anos, mas em 1978 ele ganhou o Brasileirão. Parece que foi o único time do interior de São Paulo que conseguiu a proeza. Mas o Guarani foi casa de ídolos, de craques como Careca, como Neto, então é um time interessante, mas que já há muitos anos não está fazendo nada de muito importante, caiu para a segunda divisão, acho que em 2011, nunca mais subiu. O que ele está fazendo hoje é sucesso na Ásia, por causa de cantoras do K-pop, daquele estilo de música popular coreana, que faz sucesso entre os jovens, e 3 meninas de bandas diferentes usaram camisas do Guarani, sabe-se lá por quê. Então a primeira foi uma japonesa que pegou uma camiseta de 1996 do time, verde e branca, com o escudo do Guarani e usou, é uma camisa que o time deixou, não se sabe como, num tour que fez pelo Japão. E aí todo mundo começou a comprar, outras 2 utilizaram camisas estilizadas, então teve uma que surgiu que é azul, um colete azul, uma jaqueta azul, outra é uma rosa e prateada, e aí chegou ao cúmulo de terem criado camisas do Guarani preta e branca, que é uma afronta porque é a cor do time rival, né, da Ponte Preta. Ou seja, o que a gente vê aí é o poder de influência, tanto na moda quanto na cultura pop, de bandas, de jovens, do K-pop, que é forte no mundo inteiro, sem nem saber a história do que está por trás, né? Então tem gente usando camisa do Guarani preto e branco por aí, o Guarani não está ganhando um tostão, mas as camisas estão vendendo. Não, preto e branca não, isso é Ponte Preta. Então, mas é exatamente isso que aconteceu. Eles criaram camisetas fictícias. Então tem a verde e branca, que é a tradicional, mas tem rosa e prateada, tem azul, tem preta e branca. Tem foto aqui para vocês verem. É um absurdo. Imagina Guarani usando preto e branco. O Netflix foi um campeão desse ano na Bolsa em venda de assinaturas. Qual foi o roteiro dele para conseguir essa disparada? Eles foram super estratégicos, fizeram a lição de casa e perceberam que tinham coisas para corrigir. Primeiro, através de soluções tecnológicas, coibiram o compartilhamento de senha. Então, em vez de um pagar e 5 se logarem, eu pago, minha mãe, minha tia, minha avó, todo mundo loga, eles conseguiram coibir isso. Criou um certo ruído, mas totalmente dentro do direito deles. Então, isso ajudou a estancar essa perda de receita. O segundo e o mais importante é que eles foram pioneiros, como uma grande empresa de streaming, em ter opções de pacotes de assinatura que você paga muito menos e você vê breaks comerciais, anúncios. Até então, outros grandes concorrentes, como Disney Plus e tantos outros, não tinham esse modelo. Então, essa combinação fez com que eles prosperassem. Fora isso, tem o fato de que pós-pandemia, muita gente, quando estava na pandemia, saiu assinando 5, 6, 7 produtos diferentes.
pós-pandemia, as pessoas voltaram a uma rotina mais ativa, uma rotina social mais ativa e passaram a cancelar muitos desses pacotes. Os concorrentes passaram a sofrer mais do que o Netflix. E o Netflix foi ganhando maior portfólio, maior diversidade de produto e saiu prosperando. Agora, o que eu estou curioso para ver é agora a Fast TV. Em cada lugar do mundo tem um nome. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o que é a Fast TV, como a Pluto e tantas outras. São locais que você entra lá, você tem acesso a um monte de coisa de graça e você paga e ponto a ponto só o que você quer consumir. Então eu acho que vem ainda novas revoluções, a Netflix está muito atenta e ela tem inovado, parou de gastar aquela fortuna em produção, equilibrou o caixa, lucro foi recorde, então só ajudou a inflamar mais essa questão das empresas de tecnologia na Bolsa. Ela sabe combinar duas coisas, conteúdo novo com reprise, ganha um dinheirão com a biblioteca de reprise. E outro ponto, ela começou a investir pesado e vai ganhar muito, cobertura ao vivo de esportes. Sil, qual a maior surpresa e a maior decepção no Oscar? Eu achei uma boa surpresa a Anatomia de uma Queda entrar com 5 Oscars, não porque assim, é um filme que estão falando super bem, eu ainda não vi, mas é por ser um filme estrangeiro, né? Um filme francês da Justine Triet, e ela entrar como diretora, melhor filme e a melhor atriz para Sandra Hüller, eu acho bastante interessante, a exemplo do que aconteceu com Parasita em 2020. Eu sempre gosto quando a academia traz filmes estrangeiros também para esse holofote. Achei uma surpresa não ver Léo DiCaprio como melhor ator ali também concorrendo, mas eu sei que o papel dele também foi controverso, teve gente que não gostou muito. Achei decepcionante não ver Greta Gerwig como melhor diretora para Barbie. Barbie está concorrendo como melhor filme. É um filme que foi blockbuster. Eu me surpreendi com Barbie, eu não esperava que fosse um filme tão bom. E eu acho que o fato de Ryan Gosling estar lá, da América Ferreira estar lá concorrendo, tem muito a ver com a diretora. Margot Robbie não está, mas tem outras atrizes muito boas já concorrendo, e eu fiquei particularmente muito decepcionada de não ver nem Julianne Moore e nem Natalie Portman concorrendo a atrizes pelo Maio-Dezembro, que é um filme bastante pesado, não é um filme para todo mundo, é um filme mais difícil, mas eu achei elas espetaculares e eu não entendo elas não terem sido nomeadas. A diretora é a primeira mulher que dirigiu um filme que faturou mais do que $1 bilhão. Estou errado? Não. É a primeira mulher. Um filme de mais de $1 bilhão não, e fez um trabalho incrível. Eu achei que a academia não fez uma boa... Porque o filme a Barbie concorrer como melhor filme, quem ganha é a produção, não é a diretora. E a diretora teve um papel importantíssimo na maneira como a história foi contada, que é uma maneira bastante inovadora e por isso que fez sucesso. Então... Ontem eu vi o Scorsese na televisão, ele raramente nessas entrevistas, e eu acho que ele vai entrar para o hall do cineasta americano mais relevante do nosso tempo, vai ser o problema dele 3 horas e meia. Eu fui ver o Irishman outro dia, dividi em 3. Ele podia ser o diretor do Manhattan Connection agora, que o nosso programa agora é interminável. Agora, essa semana vamos fazer esse bloco mais curto. Essa semana morreu um diretor maravilhoso que tinha um nome judeu, como você, mas acho que não era. Todo mundo achava que era judeu, né? Norman Jewison, né? Primeiro que não é americano, é canadense. É canadense. E ele merecia Oscar. Eu falei, morreu um diretor. Não, mas para esclarecer que não é. Morreu um diretor. Ainda bem que você não falou que é americano, que eu corrigi na hora. Mas ele. Você corrigiu depois, claro, sem que eu tivesse falado. Eu sou ansioso, ataque preventivo. Mas ele também é injusto. Ele teve filmes fenomenais, como acho que é No Calor da Noite, que tá vendo, ganhou o Oscar. Aí ele ganhou. Mas Moonstruck ele não ganhou o Oscar de diretor, também não ganhou como o Violência no Telhado, que essa é a grande história dele. Qual que é a história dele? Todo mundo achava que ele era judeu. Primeiro, quando ele era criança na escola em Toronto, ele era alvo de bullying. Achava que ele era judeu, mas ele era metodista, não era judeu. E aí, quando Hollywood resolveu fazer o Violência no Telhado, falou, tem que ser esse cara, ele é judeu. Então ele ganhou a tarefa porque acharam que ele era judeu. No Telhado é um grande filme. Claro. O outro é um filme delicioso. O Moonstruck? O Moonstruck foi todo
Feitiço da Lua. Feitiço da Lua. Foi todo rodado em Toronto. É a cidade dele. Como se fosse Nova York. Mas o só grande tem filme, uma cena que é no restaurante em que... Mas no Calor da Noite é o grande filme dele, né? O Rod Steiger ganhou o de ator. Thomas Crown é maravilhoso também. Thomas Crown, e eu tenho uma lembrança de assistir na sessão da tarde Não Me Mandem Flores com Doris Day e Rock Hudson. Eu amava. E os russos estão chegando, que é uma das grandes sátiras sobre a Guerra Fria, da paranoia da Guerra Fria. O senhor morreu há 100 anos. A Maria Callas. Não era judia, né? Não era. Não. Olha lá, mas aí eu vou ter que te chutar pra fora, porque ela nasceu há 100 anos, ela não morreu há 100 anos. Agora vai fazer um teste pro Diogo. Diogo. Não, deixa ela terminar. Não, primeiro, Diogo, quais foram os 3 erros do Lucas? Vamos ver se ele lembra. Guarani, Maria Callas e o terceiro... Tá vendo? É um vexame. Gandhi. O Indira Gandhi. O Indira Gandhi tem 2 erros. Não teve cola, não teve. Você que sopraram. Não... mas nesse caso são 2 erros juntos. Indira Gandhi e o Indira Gandhi. Diogo, no Brasil, quem mereceu um Oscar essa semana? Você esqueceu de falar outro erro teu. Quem gostava da Maria Callas? Eu perguntei para ela. Mas não teve. Eu falei, é verdade. Tá vendo? Lembrei. Não, é porque aí quem gostava... Eu tenho certeza que o Paulo Francis adorava Maria Callas, cantora de ópera fenomenal, e ele era fã de ópera. Eu tenho certeza que ele deve ter ouvido todas. Mulher maravilhosa e soprano, que ia do leggero ao dramático, boa storyteller, boa atriz, enfim, eu tenho certeza que era o Paulo Francis. Lasco disse que eles tinham 47 áreas dela, era a paixão do Francis. Agora, esse número eu acho que é exagerado, mas eu não quero cometer mais um erro, não. Diogo, essa semana eu te perguntei quem merecia um Oscar no Brasil. Bom, acho que o Alexandre de Moraes leva todos os Oscars nessa semana e em várias outras semanas, né? Ele cobre todas as categorias. Ele é diretor, produtor, atriz não protagonista, efeitos especiais, sobretudo. O cara leva tudo. Ele fez com esse inquérito ilegal, esse inquérito inconstitucional, ele persegue esses monstros bolsonaristas. Em vez de prender o Bolsonaro, ele fica ciscando aqui e ali, sem prova, sem nada, atropelando todas as normas, todas as leis, com investigações arbitrárias. O cara, a propósito de cobrir todos os papéis, ele manda investigar, ele julga, e ele é a vítima daquilo que está sendo investigado. E ele tem uma milícia pessoal, uma milícia policial que vai atrás dos bandidos. Agora, ele é a vítima. O tal do Ramagem, o ex-diretor da BIM, foi acusado de ter forjado provas, ou ter procurado provas de envolvimento do Alexandre de Moraes com o PCC. Isso não importa minimamente, porque não tem nada ali. Mas o que tem é que o Alexandre de Moraes mandou o aparato policial controlado por ele investigar o sujeito por algo que diz respeito a ele. Quer dizer, eu acho que um conflito de interesse mínimo aí existe. Né? Posso dar um Oscar de coadjuvante no Brasil, de ator coadjuvante? Rapidinho. Eu queria dedicar... 20 minutos já no bloco. Não, ator coadjuvante ao José Genuíno, o ex-deputado que sugeriu um boicote de empresas de judeus. Então eu espero que ele tenha visto esse programa e não vai mais boicotar pelo menos o Norman Jewison, que não é judeu. Ele pode ver os filmes, porque aí tá limpo, né? Só isso. Ô, senhor, vamos falar, terminando esse... Somos uns bichos muito mal compreendidos, vaidosos, que saíram 2 estudos sobre esses bichos. Detestáveis, que são os ratos. Qual o prêmio preferido dos ratos? Olha, o estudo que eu vi foi de um fotógrafo que criou uma espécie de Skinner Box. Para dar um pouco de contexto no que é uma Skinner Box, foi um experimento do psicólogo americano comportamental Skinner, que revolucionou a psicologia comportamental, tentando entender como que os ratos reagiam a estímulos e o que eles preferiam ganhar, né? Resumidamente, falando bem em linhas gerais aqui.
O que o fotógrafo fez foi tentar entender, baseado no ser humano e na nossa necessidade de exposição hoje, de tirar selfie, de expor a nossa vida, se os ratos também sentem esse estímulo de maneira semelhante aos humanos. Então, ele criou essa câmera, onde o ratinho, pressionando um botão, que seria o comportamento certo e esperado, uma câmera era disparava uma foto do ratinho, e essa foto era imediatamente exposta para ele. Então, ele via a carinha dele ali. Ao mesmo tempo, ele ganhava um docinho. Aí, para entender qual comportamento do rato, ou qual estímulo o rato gostava... Desculpa, o quê? Ganhava um queijo. Eu achei que era um docinho, mas que seja um queijo, é uma coisinha. Ele ganhava uma coisinha gostosa, pode ser um queijinho. O rato preferia tirar fazer a própria foto, né? Fazer um selfie. Isso, em vez de comer um queijo, que é uma grande... É uma grande surpresa. recompensa, é uma comida, né? É um alimento. E os bichinhos, eles precisam disso para sobreviver. O instinto vai e faz ele pegar aquilo. Acontece que para estudar qual recompensa é mais interessante, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar de dar o queijo em todos os disparos. Então ele começou a dar de forma aleatória. E para surpresa dele, os ratos passaram a ignorar o queijinho e continuaram viciados em clicar na alavanca e tirar foto e observar a foto deles. Então, existe um paralelo aí de dizer, é uma coisa egóica, como do ser humano, de querer se ver. Eu acho que tem mais relação com o fato de ratos serem seres sociais também, como o ser humano, e ele gosta de ver semelhantes a eles. Mas, enfim, os ratinhos mostraram que tirar selfie é mais interessante do que comer. Agora, a segunda pesquisa, eu não sei qual é essa que você viu, me conta. Está ligada a essa. Da vaidade do rato. Se você botar uma mancha aqui na cara do rato, quando ele vai fazer o selfie, ele vê a mancha no rosto e ele limpa. O rato reconhece a própria cara. Que a gente não sabia disso também, não, que um rato... Opa, esse sou eu. Passa no espelho e fala, sou eu, e não é o primo dele, nem o irmão dele, né? Olha lá, então isso que você está me contando já me dá outra informação para falar. Então talvez não seja uma questão social, talvez ele goste de se ver na foto mesmo, né? O rato tem várias qualidades, pode ser detestável, porque nos incomoda, porque fica ali, é nojento, mas é um bicho mais perto do que a gente imagina. A gente pode ver pelo Mickey, né? A gente fecha o bloco com o terceiro canto do Francis. Una forza indomitable. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Eu gostaria de ser o fantasma do Metropolitan Museum. Morar lá dentro, assustar as pessoas. E o Paulo Francis era uma pessoa de muito bom coração, muito carinhosa e tinha um senso de humor muito bom. Eu lembro de uma vez que ele chegou na redação e falou assim, eu voltei ao teatro, só que por baixo vou fazer o papel de Deus. É que ele tinha sido convidado para fazer a voz de Deus numa peça da Vera Seta. Como essa tinha várias dele. O Francis era muito divertido na redação. Outra que eu lembro do Francis uma vez, naquela época das grandes modelos, a Linda Evangelista lançou uma coleção de roupa íntima. Ele, sem falar para ninguém, pediu para uma produtora ir lá comprar uma calcinha da Linda Evangelista e pedir para autografar. E no comentário desse dia ele mostrou a calcinha falando, essa calcinha a Linda Evangelista autografou para mim. São esse tipo de coisa, o Francis gostava de surpreender o público. Isso era uma coisa muito legal dele. E com o dia que ele cantou também, tem várias histórias boas de Francis. E tem umas mais picantes que não dá para contar aqui. Paulo Zero trabalhou em Nova York,
Washington, na China, em Paris, e onde ele trabalhou com a Sonia Bridge, com quem ele casou. Voltaram ao Brasil, fantástico, e tem um filho. É uma dupla fantástica. Eu fiz uma matéria, raras reportagens, nós fizemos muitas, raras reportagens, você tem mordomia. Com o Paulo Zero, nós fomos para Barbados, no julgamento do Ronald Biggs, que ficou famoso porque ele assaltou o trem pagador na Inglaterra. Fugiu para o Brasil, foi sequestrado, mas o barco dele quebrou em Barbados e eu fui com o Paulo. O calor era brutal e o juiz parava o julgamento ao meio-dia, ninguém aguentava essa sala e a gente terminava a matéria, ali, empacotava e íamos para a casa do pai do Paulo. Ele era o embaixador do Brasil em Barbados, um casal finíssimo, o Romeu Zero. E a nossa vida lá era muito mais fácil. Passamos 2 semanas nessa mordomia. O jornal O Globo circulava à noite, né, 11h30 da noite e tal, e a Varig trazia para Nova York o jornal de segunda-feira. O jornal de segunda-feira circulava na segunda-feira. Era o grande orgulho do Roberto Marinho, da família Marinho, enfim. Foi o primeiro jornal a ter circulação diária em Nova York, um jornal estrangeiro. E aí o Paulo Francis ia lá no meu escritóriozinho ali e tal, e pegava um jornal todo dia. E a última vez que eu vi, que eu estive com ele, eu perguntei a ele: Paulo, tá tudo bem? Ele: estou muito cansado. Eu digo: cansado de quê, pô? Estou cansado de mentir. Aí eu não aguentei, né? Aí realmente eu caí na gargalhada. O Chico Moura era distribuidor do jornal Globo em Nova York. Como ele disse, ele foi o primeiro jornal do mundo a ter uma distribuição que não era americana, a ter uma distribuição diária em Nova York. A Globo se empenhava nessa, não só na televisão, mas muito com o jornal. O Chico era um empreendedor que teve vários jornais aqui na Flórida, escreveu livros de viagem. Querido Paulo Francis, quanto tempo eu não te vejo. Que saudade de você, meu querido. Bom, estou aqui junto com você nessa felicidade e em Nova York, né, claro. Quantos novos aí? Tô de ouvido no ato, pode falar, que comigo dá certo. A Cacá Goulart tinha ido com a mãe dela, que era amiga do produtor David Presas, conheceu o escritório da Globo. O Davi perguntou o que ela queria ver no escritório, e ela respondeu: eu quero ver o Paulo Francis. Foi o que vocês viram aí, e a Cacá, e ela conversando com ele, ela se animou tanto vendo o Francis. E a Cacá é diretora executiva da premiada Conspiração Filmes. O Davi Presas passou 33 anos no jornalismo de esporte no jornalismo e no esporte da Globo, dando voltas ao mundo. Hoje ele continua um globetrotter e acaba de voltar da Arábia Saudita. Nós vimos o Francis doce com sua calcinha e seu cansaço amargo. Agora vamos ver o Francis vaidoso. Lembro de um caso bem emblemático que ele gostava muito de comprar revistas de moda. Seguidamente ele chegava na redação, né, com uma sacola com o Elle, Vogue, de tudo que é país, né, revista de fofoca. E ele ficava olhando as fotos ali, né, e achava uma maravilha, né, a edição dessas revistas, é uma obra de arte, o papel. Na verdade, ele ficava querendo ficar olhando os modelos ali, né. E aí, um dia ele estava olhando os modelos e falou: pô, essa mulher aqui é sensacional, olha só que beleza, que maravilha. Isso aqui, né, e ele começou a perceber que ela estava em várias revistas na mesma época. E alguém, nesse momento que ele estava fazendo isso, alguém passou, se eu não me engano, acho que foi a Silmara, falou: essa menina é brasileira. Ele falou: brasileira? Eu quero entrevistar. E era a Gisele Bündchen, né? Ele acabou fazendo uma matéria com a Gisele Bündchen, uma entrevista com ela,
Eu não gravei entrevista, que eu acho que foi o Orlando que gravou e eu só editei. E ela tinha, acho que 14 ou 15 anos, estava chegando em Nova York, e não era nem, era praticamente desconhecida lá. Então, assim, ele tinha também essa visão, né, do que vai acontecer, o que vai dar certo. Né? No tempo do Manhattan tivemos maquiadores, o programa tinha um certo luxo. Um deles era o Carlinhos, que passou aí à casa do Francis, cortar o cabelo, ele tinha preguiça de ir em barbeiro. E a pedido da própria Sônia, ele deu um toque para escurecer o cabelo todo branco do Francis. Não saiu exatamente como ele esperava, mas enganava. Um dia o Carlinhos faltou, a Sônia não estava, porque ela também sabia fazer a tinta. O Francis preparou a mistura e ele errou na mão. Foi para o escritório, a hora que ele entrou, todo mundo notou aquela mudança. E todo mundo ficou calado. O editor, Fernando Bacarin, abriu o bico, falou: Francis, seu cabelo está verde. O Francis olhou para ele e falou: verde é seu cu. O Francis, era um negócio fenomenal, porque o Francis nunca perdia o humor. Foi a primeira vez que a gente viu o Francis, ele só ficava bravo com aquela portuguesa, né? Quando interrompia a gravação dele. Fora disso, o Francis era um cara super bem humorado. Isso foi uma raridade. Ele perdoava tudo, até aquela portuguesa. Ele só não perdoou uma pessoa, que ele vetou quando tentou entrar no Manhattan, o Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim soube do programa, me ligou, falou: Lucas, eu queria entrar nesse programa. E eu falei: tá bom, porque, embora ele tivesse me tomado meu emprego, eu continuei falando com ele. A gente tinha uma boa relação, se encontrava socialmente. E o Paulo Francis já tinha aceito o convite. Então, o Francis disse: olha, se esse Paulo Henrique entrar, eu caio fora. Na mesma hora, o Paulo Henrique dançou. Ele foi parece até o Boni, pedir para entrar no programa. Se ele entrasse, ele comia todo mundo, não só o Francis. Ele me comia. Primeiro, ele me comia, que era o mais fácil ali, né? Agora, o Paulo Henrique era um chefe que gostava de mandar. Tentou controlar até o Francis, e aí foi um problema. Porque o Paulo Henrique não queria que o Francis comentasse, por exemplo, sobre filmes e outros assuntos, mas o Francis gostava de falar sobre filmes. E o Paulo Henrique trancava as fitas de filmes quando ele viajava. E baixou no Francis o espírito do baixinho em fio. Quando o Paulo Henrique chegava perto do Francis, ou passava por ele no corredor, o Francis soltava puns altos. O ambiente, é claro, fedeu. E o engenheiro Júlio foi convocado pelo Paulo Henrique para uma mediação. E o Paulo Henrique armava umas coisas contra ele. Ele deu uma máscara para o Júlio contra gases. Aí tem uma foto muito boa dele com o Francis. Uma dessas compras interessantes de concierge tecnológico, né, umas compras mais bacanas que eu fiz para ele, foi quando eu comprei o Laserdisc, que era um CD enorme, e ele queria ver aquilo, e fomos comprar também uma televisão de 32 polegadas. Não passava no elevador, não passava na porta, tivemos que desmontar a caixa, mas o bacana dessa história, conseguimos instalar e tudo, mas o bacana dessa história não era simplesmente comprar isso não, era depois passear no Tower Records e ver aquela seleção, o que ele queria ver, o que ele ia escutar, né? Então nós compramos, o primeiro, eu lembro, o Laserdisc que compramos foi o Wall Street. Ele assistia aquilo 5 vezes por semana, que era uma aula, né, mostrando como é que funciona o Wall Street aqui nos Estados Unidos, e ele gostava também de ópera. A coleção de ópera que ele tinha era uma coisa enorme, e lógico, eu participava disso aí, que ele me contava a história todinha, né, me guiava, e eu tenho assim, eu aprendi a gostar de música clássica e também de ópera por causa dele. Além do engenheiro Júlio, achei de engenheiro, além de responsável pelo escritório de Nova York, o Júlio era responsável pelos escritórios de Paris, Japão, Berlim, Jerusalém. Mas a mediação dele com talento para a máquina, ele tinha para tudo, mas a mediação dele com
com o Francis e o Paulo Henrique não deu certo. Os dois nunca fizeram as pazes. Paulo Henrique voltou para o Brasil em 97, morreu em 2019. Voltamos no próximo bloco com a Sônia Nolasco, jornalista, escritora e viúva do Francis. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio, Diogo, Bruno e Sil, Sônia Nolasco e nossa dívida. Mas vamos falar um pouco mais sobre a música deste programa. Eu não conhecia o Rodrigo Guimarães, que é o compositor. Ele se apresentou como músico, casado com uma prima e fã do programa, e decidiu compor por conta dele. Em resumo, gostamos da música, a Globo achou caro, eu comprei e está conosco há muitos anos. Rodrigo tem parentesco com Guimarães Rosa e escreveu até um conto da capação, aquilo que nós fizemos com o Francis e o Paul Newman. E ele fez com, esse livro dele é sobre Clark Gable, que era uma coisa que se fazia lá, eu achei que fosse só numa cidade, mas era comum no interior de Minas. No conto do Rodrigo, a capação do Clark Gable é um barbeiro que insiste que o coronel, convence um coronel malvado da região que ele era igualzinho o Clark Gable. Antes de falar da paixão do Francis pelos gatos e a Sônia Nolasco, vamos falar mais um pouco da paixão dele pelos livros, que contagiou o Caio e o Diogo. Diogo, começamos com você. Bem, eu gostaria de contar como é que foi, na verdade, o meu encontro com Paulo Francis. Em 1988, eu morava aqui em Veneza, fui convidado para ir a conhecê-lo em Nova York. E eu fiz peregrinação. Eu fiz a minha romaria até o Paulo Francis em Nova York. Peguei um avião para ir a Nova York almoçar com o Francis. E daquele momento em diante nós ficamos muito íntimos, muito amigos. Ele sempre foi muito... Na mesma viagem, me arrastaram para um jantar com o Paulo Henrique Amorim. E eu estava com uma febre danada naquele dia. Foi o pior jantar da minha vida, pela febre, pela companhia. Depois disso, eu escrevi sobre ele, eu debochei dele em algumas colunas, ele me processou umas 5 vezes, eu soltei vários puns na cara dele, puns metafóricos, no caso, eu não tive que fazer isso, não eram puns fisiológicos, eram puns metafóricos, e eu ganhei todos os processos dele no final das contas. Ele, numa certa altura, até falou que ele está fugindo do Brasil para não ser preso por minha causa. Na verdade, eu ganhei todos os processos, estava fugindo do Brasil, porque o Brasil tinha a cara do Paulo Henrique Amorim, não do Paulo Francis. E foi uma... eu me vinguei dele de qualquer maneira, e postumamente vinguei até o Francis. E eu tive, por acaso, um bom almoço com o Paulo Henrique Amorim. Você vê como é que são as coisas. Quando ele me ligou e falou, Lucas, eu podia almoçar com você, eu quero te convidar para um restaurante japonês, era para pedir para entrar numa ata. Então, foi a única. E quando eu fui demitido por causa dele, o editor-chefe me chamou, Lucas, eu quero fazer um jantar para você no Brasil, na casa dele no Rio. Quem que você quer que eu convide? Falei, Paulo Henrique Amorim. O cara falou, não acredito. Você quer o Paulo Henrique Amorim nesse jantar aqui? Eu falei, ele vai para Nova York. E eu já conheci, eu comecei minha carreira em jornalismo entrando no lugar dele. São essas intersecções estranhas, né? Eu entro no lugar dele, que quando ele foi para a Veja, tive uma experiência numa redação que foi uma experiência incrível, 2 redações. Uma do Fatos e Fotos,
e outra a da Globo. Não sei se você trabalhou em redação, trabalhou na Folha, né? Agora, quando eu entrei na Fatos e Fotos, no lugar do Paulo Henrique, eu era um foca, eu nunca tinha feito jornalismo. Eu entrei ganhando a metade que ele ganhava, disputando uma vaga com outras 5 pessoas. Entrei e aprendi lá, mas aprendi com uma gangue de professores incríveis. O primeiro editor foi o Dines, que passou lá uma temporada, depois o Cláudio Melo e Souza. Tinha um editor fantástico que até me emprestava dinheiro e me deu um conselho que eu nunca esqueci. Quando ele me emprestava dinheiro, ele falava, olha, eu te faço esse favor, você me faz 2. Você paga quando você marcar a data, você vai marcar a data que vai pagar e eu nunca vou te cobrar. Você já falou isso para mim? Falei para você. Eu já te falei isso? Eu te emprestei dinheiro, não? Tô brincando. Quando eu emprestava dinheiro, e aqui vale até uma história boa do Paulo Francis, que Paulo Francis também era um cara generoso. E ele emprestou dinheiro de uma pessoa lá que vivia duro, o Francis emprestava dinheiro para ele. Quando o cara não pagou uma vez, o Francis entrou com uma corneta na sala do cara, buzinava, cornetava o cara, então ficou famoso. Bem, melhor do que soltar pum, né? Melhor do que soltar pum na frente. Mas, Diogo, você comentou sobre um livro essa semana que alguém te escreveu sobre um livro que eu lembro que o Francis comentou isso conosco há muito tempo, cara. Qual foi? Você teve um livro marcante do Francis, não? Não, eu tive toda aquela fase que o Francis reforçou minha paixão por alguns escritores americanos, especialmente. Philip Roth, Saul Bellow, Updike, né? Mas no meu caso pessoal, eu sempre gostei de política, né? Internacional, Estados Unidos. Aí o Francis, numa coluna dele, do Diário da Corte, falou sobre um historiador chamado Gabriel Coco, um cara de esquerda, anti-guerra do Vietnã, e eu li aquele livro, anotei tudo direitinho. Quando eu fiz minha primeira peregrinação a Nova York, conheci o Francis, que não me levou para jantar, me levou para almoçar, falei, tudo feliz, eu contei pro Francis. Ah, Francis, foi você que me influenciou a ler o Gabriel Coco, mas isso era 20 anos depois, professor, você não devia ter lido, sabe? Aí ele tinha mudado a política dele e tal. Bom, ele tem um outro lado também, né? Ele era de uma generosidade inacreditável. Não, mas nessa viagem, ele me levou, a peregrinação que eu tive foi genial, ele me levou para conhecer a livraria Risoli, na Rua 57, que era um dos lugares mais lindos do mundo, sabe? Era o programão dele de sábado, e folhear livro na Risoli, livro de arte, livro em geral. Ele me levou, ele foi muito generoso para conhecer a Risoli, que eu não conhecia, claro. Eu fui justo, eu citei um editor sem dar o nome dele, do editor que me prestava dinheiro, que é uma ingratidão, era o Léo Schlafman. Mas naquela redação, que era um cara fenomenal, naquela redação ainda tinha o Sérgio Augusto e é só ficar ali boiando o Zé Itamar de Freitas e um repórter inteligente, uma inteligência rapidíssima. Você ficava ali, feito esponja, só sugando e aprendendo. Foi uma experiência incrível. Agora, o Diogo, eu te interrompi em alguma coisa, não? Não, eu só estava falando que tinha outra coisa também. Ele apresentava para nós grandes autores e depois ele fazia o contrário também, né? Eu devo a minha notoriedade no começo da carreira ao Francis, porque ele sempre me dava canja. Toda vez que eu publicava um livrinho, ele morreu quando eu publiquei meu terceiro romance, depois que eu publiquei meu terceiro romance. Mas ele me deu muitas canjas, inclusive me trouxe ao Manhattan Connection como convidado. E eu dei o meu primeiro vexame no Manhattan Connection graças a ele, arrastado por ele. Eu acho que a gente vai ver isso no próximo, no último segmento dessa série, na próxima semana, que entra o resto do depoimento da Sônia Nolasco, que começa hoje. Agora, a outra paixão dele começou com as gatas, né? Os gatos, que começa com uma gata, que ele levou de mim não, da minha ex-mulher e minha amiga Alice, que ela trouxe a gata de São Francisco, que não estava na combinação quando a gente casou. E a gata ficou, ela já tinha a gata há 8 anos, a gata ficou 4 conosco, não vinha no meu colo, como ela estava malandra como ela, no colo do Francis.
Ela não havia dito, eu acho que era por causa do cheiro do cachorro. E quando nasceu o filho, a gente falaram, olha, gato no berço de criança é um veneno. A gente, o Francis e a Sônia, adotaram a gata que se chamava Morrosa, que era mal-humorada, e quando ela miava era uau. E ela foi rebatizada de Alzira. Viveu com eles mais 9 anos. Eu nunca soube de um gato que vivesse 21 anos. É possível? Em Minas deve ter. Não, isso aqui foi em Nova York. Sim, mas em Minas deve ter. Mas antes de trazer o depoimento da Sônia Nolasco, que nós dividimos em 2, vamos trazer o de 2 pessoas que estiveram com Francis e Sônia na casa deles. Bom, eu conheci o Paulo Francis através do Lucas Mendes. O Paulo e a Sônia Nolasco eram grandes anfitriões e sempre recebiam os jornalistas que trabalhavam em Nova York, mas também os jornalistas que estavam de passagem pela cidade. Naquela época, o mundo inteiro passava pela cidade de Nova York, né? Até hoje, mas enfim, naquela época mais ainda. E eram noites agradabilíssimas, conversas ótimas. O Paulo Francis tinha uma coisa muito interessante, que ele estava sempre indignado com alguma questão mundial, alguma coisa que invariavelmente virava o tema daquela noite, a grande conversa, e enriquecia todos nós. Eu era novo, eu ficava encantado, eu achava uma experiência extraordinária. Otávio Escobar era editor em Nova York, empreendedor. Ele abriu uma própria produtora de vídeo e filmes quando voltou para o Brasil, se deu muito bem e produziu também um documentário muito bem feito que entrou na Amazon sobre Jorginho Guille. Tempos de Antônios, tempos de Flag, um piano bar adorável em Copacabana. Depois o Francis vai morar em Nova York. Eu passo a viver com Fernando Sabino, que adorava Nova York e me contaminou com esse vírus. Eu amo a cidade, quem me conhece sabe, e passamos aí inúmeras vezes. E o Francis era sempre parte essencial e principal da nossa programação. Chegávamos, telefonávamos, ele chamava para um drink, para um jantar, para um almoço, os restaurantes favoritos dele. E eu, como adoro comer bem e beber bem, eu adorava tudo isso, porque ele tinha o maior bom gosto e sempre era um lugar excelente com um vinho de primeira. E com isso eu também ficava muito a par do que havia de bom em cartaz, porque ele aí sugeria, não perca, não deixa de ir ao New York Ballet, não deixa de ir ao Lincoln Center assistir não sei o quê, e por aí eu ia e seguia nas ondas dele. Muitas vezes nos encontramos, inclusive, em casa de Lucas, para adoráveis jantares, até o dia que ele nos convidou para um almoço em casa dele. Perfeitamente, fomos, o papo agradável, o drink rolando, e de repente houve-se um certo estouro na cozinha. Aquele susto, o que aconteceu, o que houve. A Sônia tinha, mulher dele, Sônia Nolasco, uma querida, pretendeu, ou de fato até fez, um rosbife para nos servir. Só que ao tirar a travessa do forno, foi caco de vidro para um lado e o rosbife para o outro. Então, realmente, foi um fracasso o rosbife da Sônia, mas nenhum problema, a companhia era perfeita. Dali, obviamente, saímos para mais um almoço fora de casa. Mas eu tenho muito boas lembranças dele sempre, porque, inclusive, aquele relativo mau humor que eu adorava e o jeito como ele falava. E me orgulho ainda mais porque eu fui a primeira mulher entrevistada no Manhattan Connection, em Priscas Eras, e com ele na bancada, né? Então, realmente, é muito bom. A Lígia Marina Moraes foi diretora da Casa de Cultura, Laura Alvim, depois da Casa França Brasil. Foi uma garota que tem uma história muito boa dela crescendo no Rio de Janeiro. Foi a musa do Tom Jobim, essa música, essa canção maravilhosa chamada Lígia. Foi sobre ela que o Tom Jobim dando uma paquerada nela firme. Ligou uma vez, o Sabino atendeu, deu um bode. Ela é personagem, a Lígia é personagem da vida carioca. E agora chegamos na outra carioca. Jornalista, escritora, publicou 2 livros,
Sônia Nolasco, viúva do Francis. Fui casada durante 23 anos com Franz Paulo Trenin Helborn, mais conhecido como Paulo Francis. Os dois eram bastante diferentes. Franz, que eu chamava de Francis por força do hábito, era amoroso e um tremendo companheiro. Muito engraçado também. Paulo Francis foi um personagem que ele criou e que parecia arrogante, cáustico, muito crítico e dono da verdade. Puro teatro. Gerou polêmicas, antipatias, até ódios, mas o que ele falou e escreveu derrubou o Templo de Jerusalém. Francis era desastrado, um touro na loja de bibelôs. Certa vez, ao sair de um bistrô minúsculo, Francis girou no ar seu casaco longo antes de vesti-lo, varrendo todos os copos e talheres das mesas vizinhas. Parecia sempre arrombar limites. Tinha pavor de avião por medo de morrer como seu irmão, Fred, e porque se sentia confinado. O cartunista em filme disse que seu ideal de comédia era ver o Francis jantar na bandeja da classe econômica. Em contraste, ele era um fidalgo de boas maneiras, conhecedor de vinhos, exigente em restaurantes refinados e vestia-se com apuro, estilo conservador, teatro, ópera e restaurante, só de terno e gravata. Quando passávamos férias em Londres, Francis levava 2 malas cheias por causa dos ternos e sapatos. Desde que o conheci, em 1968, só o vi de calças tradicionais de linho, gabardine ou flanela de lã, com vincos impecáveis e camisa social de mangas compridas, arregaçadas no verão. Francis nunca usou um conjunto de moletom, nem tênis, calçava só sapatos Churchill, que ele não precisava amarrar. Quem o viu cuidar dos nossos gatos sabe que por trás daquela fachada soberba havia um menino meigo de colégio de padres. Agachava-se de cócoras para colocar ração nos pratinhos e trocar a água. Os gatos malandros, que só eles, sabiam que Francis era fácil de enganar e daria mais comida se eles miassem. Eu era a vilã, que só os alimentava nas horas certas. Francis era o pai carinhoso que os espertinhos seguiam a cada vez que ele ia à cozinha. A segunda parte desse depoimento, que chega na morte do Francis, e será o último programa dessa minissérie, comemora também os 30 anos do Manhattan. A Sônia Nolasco não pôde nos dar esse depoimento em câmera, nem fazer a narração, mas ela está bem de saúde. A Angélica Vieira, nossa produtora, desde o parto do Manhattan, conta muito bem, narra muito bem o texto da Sônia, e a gente agradece a Sônia e a Angélica.